Salve, salve galera! Aqui quem fala com vocês é o Wallace Reis e o meu objetivo aqui hoje é te ajudar a se desenvolver em várias áreas da sua vida. A nossa fonte de estudo é esse livro aqui, Projeto de Vida, e nesse livro aqui ele enquadra várias áreas da nossa vida e é sobre isso que nós vamos explanar aqui. De imediato, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, quem chegou aqui a primeira vez, nós estamos dando sequência, primeiro, à nossa apresentação do nosso projeto, para que conforme a gente for caminhando, todo mundo consiga acompanhar. Beleza? Então, a apresentação é sobre esse livro, Projeto de Vida. Um profissional reuniu várias informações sobre várias áreas da nossa vida e no momento que a gente retira do livro essas questões que abrem a nossa visão, nós vamos compartilhando isso para que todo mundo cresça junto. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci como compartilhar, deixa eu procurar aqui de novo. Como gravar a tela do PC. Windows Alt e R para iniciar a gravação. Windows Alt R. Beleza, começamos a gravar então. Bom, isso que vocês estão vendo aí na minha telinha, ali o Wallace Reis, como eu já falei em outros vídeos. A nossa vida, ela se desdobra em muitas áreas. Ó, por que eu joguei o financeiro aqui para cima e a espiritualidade? Porque esses dois pilares precisam estar bem resolvidos na nossa vida. Tanto espiritualidade, independente da sua religião, quanto o financeiro. Então nós estamos numa fase de organização financeira e de uma concentração de uma nova energia, que é aqui sobre espiritualidade. O livro Projeto de Vida, de Luciano Santana Pereira, ele coloca essas partes aqui que a gente deixou escrito como pilares. E é muito bom que eu consiga explicar isso para vocês. A área financeira, equilíbrio emocional, realização e propósito, desenvolvimento pessoal, social e lazer. Então eu estou usando aqui um mapa mental para a gente conseguir visualizar todas as nossas habilidades e onde nós estamos errando aqui. Como profissional, na saúde, todas essas áreas precisam de atenção. E por que o financeiro e a espiritualidade aqui são tão importantes? Porque na espiritualidade nós usamos a fé como princípio fundamental, princípio básico. Ou seja, todas as nossas movimentações têm a ver com a espiritualidade, têm a ver com a fé. A fé é você acreditar no impossível. Por exemplo, uma pessoa que não está bem aqui financeiramente, mas ela quer realizar uma viagem. A viagem está aqui, ó, entre social e lazer e realização e propósito. A pessoa quer realizar um sonho. Esse sonho tem a ver com o profissional? Tem a ver com saúde? Não, tem a ver com o lazer dessa pessoa. Para realizar essa viagem, essa pessoa precisa o quê? Precisa de uma organização. E não só uma organização financeira. Então vamos supor que quando a pessoa começa a se organizar financeiramente, ela começa a ter uma atenção, a atenção está voltada para o financeiro e ela fala, essa viagem é impossível, porque eu preciso de muitos recursos. Então onde que entra a fé, a espiritualidade nessa situação? A pessoa vai começar
a mudar na rotina dela, quando ela encontra que existem vícios financeiros, ou seja, o dinheiro não está sendo bem direcionado. A pessoa recebe os recursos, mas ela, sedenta pelos desejos, desvia o dinheiro. Retira daquilo que é uma obrigação, atrasa uma conta, faz alguma coisa para cumprir um desejo. E aí está um erro financeiro. Essa pessoa ela não se preparou, não teve um planejamento. Por que, que a espiritualidade entra aqui? Porque agora essa pessoa vai ter que movimentar outras áreas da sua vida, vai ter que realizar mudanças, inclusive mudanças no próprio hábito. Uma mudança no hábito. E como? Porque não é assim, imaginei e fiz. Não, precisa ter fé, precisa ter continuidade, precisa ter a atenção. E a fé nos ajuda muito em relação à nossa atenção. Para onde está a atenção? Vamos aumentar aqui a nossa questão da espiritualidade. Então, para vocês entenderem quem chegou agora de paraquedas, cada uma dessas áreas aqui, ó, cada uma nós vamos chamar de pilares. Você tem o seu pilar financeiro, o pilar que fala do equilíbrio emocional, da realização e propósito, do social e lazer, do desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal ele é contínuo. A vida toda, até o fim. Quando que para? Não para. A vida toda você vai se desenvolver. E quanto mais você se desenvolver, quanto mais os problemas vierem, você já está bem desenvolvido, não só para resolver, mas como deixar estratégia para que outras pessoas também consigam lidar com essas situações. Então, aqui é ativado o modo caverna, onde você se fecha para tudo. Eu tive que abrir mão de um monte de coisa que eu iria fazer hoje para dedicar tempo ao meu financeiro. E eu estou dedicando esse tempo com algo que eu estou aprendendo nesse livro aqui. E estou, ao mesmo tempo que estou aprendendo, praticando na minha vida, eu estou também explanando para vocês o tanto que eu estou me desenvolvendo. Então, se você simplesmente, independente do seu objetivo, se for financeiro, se for buscando equilíbrio, não importa em qual área dessa aqui que você está vivendo nesse momento, você fique com a gente, porque você vai conseguir se desenvolver em outras áreas e a sua atenção, através de uma rotina, vai estar ali sempre, o teu cérebro, a tua mente vai estar sempre ali buscando um refúgio necessário, buscando uma saída. Agora, uma pessoa que não pratica, uma pessoa que não para, ela está vivendo no modo automático. Então, a princípio, nós vamos falar muito aqui sobre o financeiro, e olha só o que o autor do livro deixa aqui para a gente sobre esse pilar. Pilar financeiro retrata a sua relação com o dinheiro, não apenas quanto ganha, mas também como gasta e quanto poupa ou investe. De forma geral, este pilar pode ser orientado pelo balancete pessoal, ou seja, a diferença entre todo o seu patrimônio líquido e ativo, subtraindo as dívidas e os passivos. Se a diferença é positiva, vou dar uma pausa aqui para explicar com vocês. Como que eu sei se a minha relação do financeiro, do pilar financeiro, está positiva ou está negativa? Através de uma conta de matemática básica. Se eu recebo 5 mil reais por mês e isso é o que vem líquido para mim, ou seja, já tirei todos os descontos governamentais, para quem tem empresa tirou o custo do serviço e do produto, eu peguei esse valor líquido que chegou para mim. E agora esse dinheiro que chegou para mim, ele primeiramente será destinado para poder pagar as dívidas fixas. O que são dívidas fixas? Nós explicamos em outros vídeos. Aluguéis, conta de luz, conta de telefone, escola. As dívidas fixas são aquelas que são recorrentes. Ou seja, você pagou a internet do seu celular hoje, mas daqui a 30 dias você terá que pagar de novo.
senão você vai perder o teu benefício, o teu serviço. Então essa dívida, ela é o quê? Uma dívida fixa. Quem mora de aluguel tem uma dívida fixa. Todo mês essa pessoa precisa pagar o aluguel, senão ela será despejada. Então, quando você pega esse montante de dinheiro, primeira coisa, paga suas dívidas fixas. Nesse momento do vídeo, eu vou resumir simplesmente para pagar suas dívidas. Nesse exemplo, uma pessoa recebeu 5 mil reais, é o que veio ali líquido para ela, livre já de todos os descontos. Essa pessoa pegou esse montante de dinheiro. Vamos supor que todas as suas dívidas desse mês foram 6 mil reais. Ou seja, essa pessoa está R$ 1.000 negativo. A relação do financeiro dessa pessoa está negativa. Como que ela pode fazer para driblar essa situação? Ela pode, por exemplo, em uma dessas dívidas ali, ela pagou R$ 1.000 de cartão, liberou o crédito, ela pega o crédito que liberou e paga os outros 1.000 que está além do que ela recebe. Isso é uma manobra, mas no outro mês ela continua devendo. Ou seja, essa pessoa, ela está impedida de prosperar, porque ela está sempre pagando mais e jogando a dívida lá para frente, pagando os juros, e quando dá uma melhoradinha ela quita, mas logo em seguida ela volta para esse padrão de dívida que está relacionado à forma com que a pessoa foi aprendendo a lidar com o dinheiro com o passar do tempo. E aí esse indivíduo não consegue juntar, acumular, porque tem uma compreensão negativa sobre o dinheiro. Então, voltando aqui ao que o autor escreve, ele diz o seguinte, ó: a diferença entre o seu patrimônio líquido e ativo, subtraindo as dívidas e o passivos, ou seja, eu já quitei tudo, se a diferença é positiva, seu pilar financeiro está em boas condições. Ou seja, uma pessoa que recebe 5 mil e tem uma dívida ativa de 3, todo mês ela tem ali 2.000 tranquilo, o pilar financeiro está positivo. Agora, uma pessoa que está sempre tendo que retirar de algum lugar ou de alguém para poder suprir algo, essa pessoa está com o pilar negativo. Se a diferença é positiva, seu pilar financeiro está em boas condições. E sua nota tende a ser positiva. Esse pilar também é analisado pelo fluxo de caixa, ou seja, a diferença de seus recebimentos e ganhos efetivos mensais menos suas despesas e contas a pagar do período, relevando assim as sobras mensais para aplicação, poupança ou doação. Ou seja, o que o autor quer aqui que o modelo de vida, o padrão de vida desse indivíduo seja de uma forma em que sempre sobra. Eu sempre tenho que ganhar mais do que o que eu gasto. E se a minha dívida mensal, a minha dívida daquele período, ela está se aproximando, ó, vamos botar um exemplo aqui, o cara recebe aqui 5, gasta 3, mas ele controla. Aí ele viu que no outro mês gastou 4, ele viu que no outro mês gastou 4.500, quer dizer, a dívida está aumentando. Por que a dívida está aumentando? Enquanto você estiver no conforto, tranquilo, conseguindo pagar, tudo bem, você não vai perceber. Mas quando começar a desandar uma coisa e começa a puxar outra, vocês vão ver que nesses pilares aqui tem situações mal resolvidas que estão camufladas pela sua proteção financeira. Mas se você não percebe que a dívida está aumentando até chegar a um ponto que ela vai aumentar o seu ganho, ou seja, a minha dívida agora é maior do que eu ganho, então eu preciso ter estratégias para isso e a sua atenção precisa estar aqui no financeiro. Então eu falo para vocês, ativem o modo caverna. O que é ativar o modo caverna? Eu deixo de atender todas as minhas demandas, ou seja, é lógico que existe uma estratégia por trás disso,
e o que eu consigo dar um espaço para poder não dar uma atenção agora e focar um pouco no financeiro. É lógico que tem pessoas que estão vivendo de maneira automática, porque se ela parar nesse momento, as dívidas vão crescer e essa pessoa não consegue honrar com os seus compromissos. Então, eu tive que parar algumas coisas, tive que parar de atender alguns clientes, mas planejei estar aqui hoje com vocês e a luta continua. Então, eu quero que a sua atenção esteja voltada aqui, ó, para o setor financeiro da sua vida. Entenda que a sua vida tem várias áreas, uma das áreas é o financeiro. Wallace, eu estou programado para a seguinte forma: todos os meses eu quito a minha dívida, mas olha, não sobra nada. Cara, se não sobra nada, tem algo errado aí. Tem algo que pode ser melhorado. Mas se sobra e você não destina isso, olha o que o autor diz aqui no final desse pilar financeiro aqui, só na apresentação, ele não se aprofundou ainda. Olha o que ele diz aqui, ó. A diferença de seus recebimentos e ganhos efetivos mensais, menos suas despesas e contas a pagar do período, relevando assim as sobras mensais, ou seja, que nós acabamos de falar. Eu pago, mas não sobra nada. Tua situação já está em um momento que precisa muito da sua atenção. Pare outras coisas, entra no modo caverna para que sua situação não piore com o passar do tempo. Não acredite que a sua situação vai melhorar, vai vir um salvador que vai fazer tudo por você se você não meter a mão e fazer. Então ativa o modo caverna. Suas amizades, outros compromissos podem esperar. Eu reforço que eu entendo, que falo para pessoas que chegaram a um nível que não pode parar. Mas faça um esforço para que você consiga tempo e nesse tempo você estude aí pelo menos 1 hora por dia, meia hora por dia, 20 minutos por dia, mas que seja contínuo. A chave da transformação é a continuidade, ainda que você não veja nenhum resultado. Por isso que nós estamos aqui alinhados, ó, financeiro e espiritualidade. Financeiro e espiritualidade. Financeiro é onde está a minha atenção, aonde eu quero ver uma mudança, e espiritualidade é para que todos os dias seja contínuo, ainda que eu não veja um resultado no dia seguinte. O resultado vai ser para frente, dependendo da situação da pessoa, mas a fé aqui como fundamento básico é para que você não desista, não pensa, a vida é assim, nasci pobre, vou morrer pobre. Tudo isso foram instruções, fundamento que jogaram dentro da nossa mente. Nós aprendemos errado sobre o dinheiro e as pessoas que tentaram poupar, tentaram enriquecer, recebiam o apelido de pão duro, mão de vaca, não vai nem pro céu, enfim, muitos apelidos, inclusive a religião, ela também contribuiu, porque não havia uma compreensão sobre as palavras que existiam na Bíblia. Aliás, a Bíblia, ela te dá mais fundamentos para você enriquecer e prosperar do que esses fundamentos que foram distorcidos, dizendo que é melhor você entregar tudo na mão de outro homem e viver pela fé. Esse pensamento é um pensamento totalmente distorcido e inválido. A fé é você pensar que amanhã vai ser melhor do que hoje e que para isso eu preciso fazer sacrifícios hoje para recolher um bom fruto amanhã. Então ele diz aqui, ó, esse pilar também é analisado pelo fluxo de caixa, ou seja, a diferença de seus recebimentos e ganhos efetivos mensais, menos suas despesas e contas a pagar do período, relevando assim as sobras mensais para aplicação, poupança ou doação. O padrão de vida
que o autor quer que você tenha, é o padrão de vida que você precisa buscar, está nessas últimas palavrinhas aqui, ó. O teu financeiro, ele precisa estar bem suficiente para que essas sobras mensais, você precisa pensar. Eu ganho 5, meu gasto fixo total fica 3, sobra 2. Se sobrou, beleza, é um caminho positivo, mas essa sobra está indo para onde? Se essa sobra não vai para aplicação, o que é uma aplicação financeira? Vou dar um exemplo raso para vocês. Nesse exemplo, eu gasto 3, sobrou 2. Esses 2 vai ir para qualquer lugar que não vai dar em nada. Beleza, sobrou 2. Pago uma dívida do governo através de um título, um tesouro direto. Eu compro lá alguma coisa. Eu destinei esse dinheiro para o futuro. Daqui a um ano eu recolho esse dinheiro. Ou seja, se todos os meses sobra um dinheiro que não vai para aplicação ou para a poupança, qual é a aplicação da poupança? Abre uma conta e joga o dinheiro lá. Ah, se o banco vai usar meu dinheiro? Vai. O banco vai usar o seu dinheiro, vai fazer o que você não faz. É ruim isso? Para o investidor é ruim. Para o investidor é ruim. Porque o investidor colocou o dinheiro ali na poupança, o banco vai pegar aquele dinheiro. O banco vai aplicar aquele dinheiro. Mas hoje o investidor tem informações dele mesmo aplicar aquele dinheiro em outro lugar. Então nós estamos falando aqui de escalas. Nós estamos falando aqui de fases. Se eu tiver que dar um conselho para o cara que não junta nada, que tem uma dívida que é maior do que o ganho, cara, você tá ruim pro teu lado. Agora, para esse cara que não tem uma dívida maior, mas o dinheiro vai para caminhos que não deve ir, que não ajuda em nada, não contribui em nada para o fortalecimento financeiro, cara, é melhor que você coloque esse dinheiro na poupança. E retira o aplicativo do celular e esqueça aquele dinheiro lá e vai todos os meses fazendo isso. Wallace, eu já tô nesse degrau de juntar o dinheiro, mas eu não sei o que fazer com ele. Beleza, então o banco tá fazendo isso com o teu dinheiro. O banco tá pegando o seu dinheiro, que você deixa parado e que você não tá ganhando quase nada, mas show de bola, tá melhor do que aquele que tá fazendo mais dívida do que ganha. Você já achou um enquadramento. Agora é hora de você ir para o próximo nível, que é fazer o que o próprio banco faz com o seu dinheiro. É aplicá-lo. E aí você começa a ter um retorno aqui financeiro todos os meses. Ah, pouquinho. Tá bom, mas você não tinha nada. E aí a questão da espiritualidade, a continuidade. Tudo começa dentro de você. Não adianta você querer um resultado fora se dentro de você essas coisas ainda não existem. Pega 100 mil reais, dá na mão de uma pessoa que recebe 300, 500 mil reais por mês. Essa pessoa, primeiramente, ela vai começar a querer realizar os desejos mais profundos do coração dela. Quem anda a pé vai querer logo um carro, uma casa, e vai querer também resolver conflitos emocionais, ajudando, deixando a família bem, aplicando dinheiro até chegar ao ponto que essa pessoa não tem mais dinheiro. Ou seja, ela voltou ao padrão natural do não ter dinheiro. Agora, pega uma pessoa que tem 100 mil reais e dá mais 100 mil reais para essa pessoa. Ela vai conseguir multiplicar cada vez mais, porque a mente dela já está programada para esses 100 mil reais. Então o financeiro fala também sobre uma educação, sobre preparar a sua mente. Aqui no financeiro, ó, deixa eu mostrar mais aqui para vocês um pouquinho. Olha aqui, ó.
enriquecimento automático. O que é o enriquecimento automático e quanto que uma pessoa pode enriquecer automaticamente? É simples, viver debaixo dos seus termos, que nós acabamos de falar. Uma pessoa que vive debaixo dos termos dela, ela consegue com as suas sobras mensais. Ué, por que sobrou? Porque eu não estou vivendo acima dos meus termos. Se eu ganho 5 mil, eu preciso viver em um padrão de 5 mil. Ou abaixo dos 5 mil. Se eu ganho 5 mil, vivo um padrão de vida abaixo dos 5 mil, e agora eu quero viver um padrão de vida acima com 7.500, então eu tenho que projetar minha mente para que eu ganhe 10. E aí eu ganho 10, aumentei o meu padrão de vida para 7. Entendeu que nessa lógica eu continuo vivendo abaixo dos meus termos? A nossa mente precisa funcionar assim. O que é um enriquecimento automático, então? É exatamente o que o autor falou aqui. Para a minha vida financeira estar positiva, precisa ter sobra. O que eu preciso fazer com essa sobra? Aplicar, colocar na poupança, no pior dos casos do investidor, mas é melhor você ser um investidor que saiba poupar. Se você não souber poupar, você nunca vai ser um investidor. E doação é ajudar, meus amigos. Vocês não vão ficar pobres, miseráveis, se vocês fizerem doações. E como que nós enganamos a nossa mente e fica um sentimento ali mal definido sobre a doação, sobre o que é doação. Eu não falo sobre as minhas doações. Por quê? Olha o que nós estamos vendo aqui na questão da espiritualidade, do fundamento espiritual. Eu tenho um fundamento espiritual que é o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Mas já que você está aqui, quer que eu te dou um exemplo? Olha só, se você está vendo esse vídeo, significa que eu parei em algum momento de pensar em ganhar dinheiro para explicar. Essa explicação, essa explanação, esse tempo que eu estou entregando para poder te explicar, é um tempo que poderia estar sendo aplicado em outra área da minha vida. Então eu entendo isso, esse tempo que não está tendo nenhum retorno financeiro, esse tempo é uma doação. Eu estou doando esse tempo para que outras pessoas que talvez não saibam encontrar um caminho consigam focar a sua atenção ali. E é gratificante, é gostoso quando você vê que você não enriquecia antes por falta de atenção. Então, fica comigo, faça esse mapa mental aqui, ó, onde você vai destrinchar aqui, ó. Vai ter uma hora que nós vamos sair daqui e vamos começar a acessar outras ferramentas. Olha só que bacana aqui, ó. O enriquecimento automático, que é você entregar os 10% ali, do jeito que você quiser, 10%, 15%. No meu caso, eu entrego 10%. Eu uso 90%, eu faço uma distribuição de 90% da minha renda. E esses 10% é a minha regra de ouro. É indispensável. Ah, se você fazia isso antes? Não fazia, meus amigos. Não fazia. Mas eu coloquei como regra de ouro, como um padrão. Tudo que vier na minha mão agora, 10% vai ser destinado para a gente poder consertar esse pilar financeiro aqui, ó, que é aplicação, poupança e a doação. Eu vou manter aqui falando mais sobre a aplicação do dinheiro, mas não adianta querer passar essas informações todas de uma vez. Por isso que é importante que você encontre um modelo de mapa mental que você goste. No meu caso aqui eu encontrei esse aqui. E você começa a colocar ali as áreas da sua vida ali, os seus planejamentos. No meu caso, eu coloquei aqui. É lógico que depois
isso vão ser criados aqui, ó, vou mostrar para vocês, ramificações de acordo com a personalidade da pessoa. E você vai ver o quanto você é grande e o quanto você pode crescer. Olha a nossa área aqui de motoboy. Ainda vai vir mais coisas para cá ainda. Ó. Agora nós vamos focar aqui, ó, nesse custo detalhado. Ó, não tínhamos isso. Então no próximo vídeo, já que esses vídeos que eu estou soltando aqui são os primeiros vídeos, é uma explanação sobre esse livro maravilhoso, magnífico, que está mudando a minha vida aqui, ó. Esse livro Projeto de Vida. Dentro desse livro estão todas essas áreas. Então o que eu estou aprendendo, eu estou detalhando. É lógico que eu trago aqui também, para vocês, um fator chamado vivência. Eu trago a minha experiência aqui. Eu sei mexer com o Excel, então aqui, ó. Agora, quem estiver acompanhando, ainda que não saiba ou saiba só um pouquinho, tudo que eu for fazendo aqui no Excel, até uma criança consegue me acompanhar, porque, ó, para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui o Excel, deixa eu fechar ele aqui na aba, e eu vou abrir aqui, ó, olha só como está o nosso mapa mental. Quem pegou nossas aulas lá do início e não está muito longe, por isso que quanto antes você entrar, para poder dar atenção a essas áreas da sua vida, vai ser muito importante. Você vai ver eu fazendo na prática, melhorando a minha situação financeira, e com esse pilar financeiro bem equilibrado, eu vou conseguir também acalmar as outras áreas da minha vida aqui e ser bem sucedido continuamente. Quero que você também participe. Então aqui no financeiro, eu não vou explanar muito essa área aqui do enriquecimento automático, mas grava com vocês essa regra de ouro que é viver debaixo dos seus termos. A cada R$ 100 que você recebe, gasta 90 e guarda no mínimo 10% aí para você no futuro estar fazendo alguma aplicação. Então esses custos detalhados aqui, ó, vou abrir a página aqui, olha como é que é interessante. As áreas da sua vida vão se desdobrando. Ó, Excel, ele vai me levar para uma outra página. Opa, aqui foi uma imagem aqui embaixo. Beleza. Olha que interessante. Custo moto. Aqui nessa área aqui, para quem já sabe que ferramenta é essa, é o Excel, para quem já sabe, já tem um convívio, vai pegar muito fácil e vai até precisar acelerar esse vídeo. Mas para que ninguém se perca, para que ninguém fique para trás, nós vamos falar aqui, não nesse vídeo, mas... Opa, é a cortina aqui, pessoal. Tá ventando um pouquinho, a minha janela está aberta. Tá fresquinho o tempo aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos colocar o nosso custo com a moto. Porque nesse caso aqui é com a moto. Você pode mudar aqui, ó. Pode botar outra coisa, o custo específico que você quer. Então, enquanto... Olha só como que é magnífico e como as coisas estão todas entrelaçadas. Enquanto você vai aprendendo aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, olha só, que nós temos aqui as nossas áreas da nossa vida, não é isso? Ó, e os desdobramentos. Aí agora aqui nós vamos descobrir sobre os custos, né, financeiro, ou seja, no meu caso aqui é o custo detalhado que eu tenho com a moto. A moto aqui, ela está também como um fator econômico, porque eu não uso a moto como lazer. Eu uso a moto para poder ganhar dinheiro, para poder trazer esse recurso. Então, os custos aqui são os gastos que eu tenho com essa moto. E aí, olha que interessante. O que eu ganho com a moto vai vir para cá, para essa outra área aqui, ó, investimento. Ou seja, eu estou destinando a minha renda extra, que é a moto,
para adquirir riqueza. Com essa riqueza, com esse valor, com esse dinheiro, eu pago os custos, porque há uma perda também, há um gasto de combustível, gasto com peças, enfim. Existe um gasto, um retorno, eu perco alguma coisa para ganhar alguma coisa. Então, se eu perco alguma coisa, se eu sacrifico alguma coisa para ganhar, esse ganho não pode ser consumido 100%. Uma parte desse ganho precisa vir aqui, ó, para o investimento. E aí esse investimento a longo prazo vai vir para cá, ó, um enriquecimento automático, ou seja, através desse investimento eu vou perceber que está tendo um retorno financeiro para mim. Será que fica muito claro se eu dobrar essa cortina? Ela está me atrapalhando, ó. Vou dobrar ela aqui, ó. Bom, vou finalizar essa aula, pessoal. Eu tento gravar vídeos menores. Só que, rapaziada, eu não quero que vocês se percam, não sei, vou pensar ainda, tá bom? Mas voltando aqui. Nesse custo aqui, ó, com a moto, é aqui onde você vai colocar, ó. Eu vou finalizar essa aula porque eu vou pegar uma aula do zero aqui, ó. Nós vamos editar, vamos fazer bastante coisas, tá bom? Bom, não vou focar aqui agora para não ficar uma aula meia que partida, mas esse é o avanço que eu quero mostrar para vocês nessa área aqui de finanças, onde nós vamos começar a detalhar os nossos gastos. Somente com a atenção nós vamos conseguir mudar esse fluxo. Isso precisa partir de dentro de você. É uma coisa invisível. Por isso que está aqui no campo da espiritualidade também, onde eu estou me programando para trazer algumas coisas para vocês sobre isso. Tá bom, meus amigos? Eu vou finalizar essa aula por aqui, mas quero que você nos acompanhe. Se esse vídeo apareceu para você, se o algoritmo entendeu que você precisava ver esse vídeo e você de fato gostou, foi validado, olha, talvez o algoritmo não te recomende novamente esse vídeo, porque se você não foi lá e curtir ou se inscrever no nosso canal, o algoritmo ele pode entender que você não gostou muito. Então, se você acha interessante esse projeto de vida sendo explanado aqui para todo mundo, se você acha que tem validade nisso, se você acredita que o financeiro ele está atrelado em todas as outras áreas da tua vida, na tua família, em todas as outras áreas, você precisa nos acompanhar. E se você acha que isso realmente é válido, se você deseja que o algoritmo te recomende mais esses vídeos, então clique aí em se inscrever e venha fazer parte desse projeto de vida de crescimento contínuo em todas as áreas da sua vida. Tá bom, meus amigos? Um abraço, fiquem na paz. Tchau, tchau!